Da mesma forma com que muitas vezes nós podemos travar a nossa comunicação mediante uma situação de um terceiro e a gente se recolher, mas não existem pessoas também que se utilizam da comunicação para se colocar a sua autoridade? Total. Como você está falando agora, dessa professora. De alguma forma, ela queria ter o controle. Então, muitas pessoas, eu acredito que elas utilizam da comunicação para manter o controle que, de alguma forma, por qualquer que seja o motivo, ela não se sente talvez segura? Então, e aí é o que eu digo assim, ó. Quando eu começo a dar aula, eu pego uma turma, a turma começou, né? O primeiro dia eu falo, hoje a gente vai conversar para vocês entenderem a metodologia que eu uso. Hoje é só bate-papo, a gente quer trocar ideia, quero entender de vocês o que vocês esperam e tal. E eu falo assim para eles, ó, eu tenho advertência, eu tenho suspensão, eu posso te mandar para a diretoria, eu posso mandar um recado para os seus pais, para o seu pai, para sua mãe, posso te tirar da sala, eu tenho essas ferramentas, está tudo aqui na minha caixinha de ferramentas. Eu nunca usei e espero não ter que usar. Eu tenho elas aqui, mas eu não quero usar. Se você arrumar um problema comigo, quem vai resolver o teu problema comigo é você, eu não vou chamar tua mãe. Sabe quem vai chamar tua mãe? Você. Porque, veja bem, é um desafio. Eu quero pegar ele onde o fígado dele torce. Eu falo, sabe por quê? Porque quando convém, você quer ser criança. Porque você tá no primeiro ano do médio, no segundo, você quer ser adulto, não quer? Não, porque eu já sou grande, tá? Não me chama de criança, muito bem. Aí a hora que você arruma um problema, você vai lá contar pra tua mamãe, pra ela vir aqui na escola resolver comigo. O que eu acho maravilhoso, tá? Adoro. Tragam todas as mães e todos os pais aqui. Eu adoro conversar com eles, porque eu falo de orgasmo, cocaína, problema, luta, briga, suicídio. Eu falo disso na sala de aula. E às vezes o aluno fala isso em casa, o pai fala, o que tá... Meu Deus, quem é esse professor? Dei aula na escola católica, fala, o que estão ensinando? Mas quando ele vem e entende, eu falo assim, eu falo de cocaína pro teu filho, assim, para falar para ele a desgraça que é aquilo ali, que se ele cair naquilo ali, ele dificilmente vai ter volta. Aí o pai entende o conceito do porquê que eu tô falando. Então, quando a gente opta por vamos gerar uma conexão e vai ser uma aula legal aqui, beleza. Tanto que assim, eu, William, professor, não gosto de dar prova. Eu falo para o aluno, professor, você não aprendeu, o problema é seu. Você não tem que provar para mim que você aprendeu. Você tem que provar para a vida. Você fala assim, nossa, estão oferecendo drogas ali, vou usar, porque eu sou legal. Então tá bom, então você não aprendeu nada do que eu falei. Agora, se você se deparar e falar assim, pô, o professor me falou como era isso aqui. Pô, tomei um negocinho ali e me senti bem. Porque a bebida, a maconha, o álcool, a cocaína, tudo isso faz se sentir bem. Pornografia, jogo, tudo isso é legal. Então o que eu falo para o aluno? Você vai provar e vai se sentir bem. É nesse momento que você viciou. Sim, porque é um prazer momentâneo, é lógico, né? E depois você quer de novo, de novo, de novo. É ruim, né? não é ruim. Ruim é carpir terreno no sol. Já viu alguém viciar em carpir terreno no sol? Ninguém vicia nisso. Então, quando você troca essa ideia muito clara, e assim, ó, dificilmente na tua vida você vai encontrar um professor que te respeita mais do que eu. Dificilmente. Só que eu exijo na mesma métrica respeito. Que dicas que você daria para um professor que está iniciando agora? Para que ele consiga... Eu vou dar uma dica que parece tão besta e banal, mas assim... Porque eu sinto que muitos alunos, às vezes, pensam, nem querem traçar a carreira de licenciatura, de ser professor, pelo medo e por tudo que eles presenciam. Exatamente. Então, a gente precisa, assim, mostrar que ser professor é muito bom. Mas professor vale a pena. Então, quais são as dicas principais ali, assim? Professor, pode vir ser professor. Se você usar... A gente não tem receita, lógico. Mas se você utilizar dessas estratégias, você vai conseguir criar uma conexão melhor com os seus alunos. Antes de responder a tua pergunta, eu vou abrir um parênteses para falar sobre isso. Você falou do aluno não querer ser professor, para me embasar no que eu vou falar para o professor. Se você juntar 10 crianças de 5, 6 anos, assim, botar assim num ambiente e falar assim, a gente vai brincar de profissões. Cada um vai escolher uma profissão. Você pode perceber. Todo mundo escolhe uma profissão, a criança escolhe uma profissão que serve. Ela quer ser lixeiro.
ela quer ser enfermeiro, ela quer ser professor, polícia. ela quer ser polícia, bombeiro, profissões que servem. Ninguém quer ser diretor de empresa, eu quero ser diretor de empresa. Porque não é legal brincar disso. Legal é brincar quando eu posso servir o outro, né? Então, na nossa formação, no nosso instinto, poder ensinar alguém, ser professor, é uma coisa linda. Assim, como que é a palavra? É uma vocação. E que fique claro que toda vez que eu falo vocação, aí vem o professor e fala assim, não é vocação porque tem que ganhar pouco. Eu falo, tem que ganhar 10 milhões por dia e mesmo assim precisa de vocação. Precisa. Se alguém me chamar agora e falar assim, William, você vai ser bombeiro hoje. Você vai ganhar R$1 milhão por mês. Eu falo, não quero. Eu não tenho vocação de entrar num prédio pegando fogo, de cortar um carro com gente lá amassada. Eu não tenho essa vocação. Eu tenho vocação para ser professor. Então, precisa ganhar, precisa melhorar a condição do professor, precisa tudo isso, porém, precisa ter vocação. Dar aula é uma vocação. Vocação é uma palavra que vem do latim vocare, que quer dizer chamado. Você precisa ter o chamado. Dar aula não é para todo mundo. Não é uma coisa assim, sobrou, não tinha o que fazer. Pedagogia era o curso mais barato, eu fui lá, fiz e agora eu vou dar aula. Não é. É vocacional. Qual que é a dica para o professor? E principalmente o professor que está começando. Escute o que o aluno está falando. Gente, é o seguinte, eu tenho que dar aula de geografia. Não tem outro jeito. Não tem como a gente escapar. Tá posto isso. Só que eu quero proporcionar a melhor aula para você. Como é que a gente pode fazer? O que vocês acham importante? Sabe o que os alunos me pedem quando eu falo isso? Professor, a aula pode ser no pátio? Eles adoram sair de sala de aula. Cara, aí eu falo atividades assim diferenciadas. Para mim pode ser dormindo, deitado no chão, de ponta cabeça, na piscina, pode ser em qualquer lugar. Para mim não importa. Entende que quando eu baixo a guarda aqui, para poder acertar aqui. Então eu falo, baixa aqui. Aí a hora que ele baixa eu falo, tome, receba a informação desse lado aqui. Então, o professor que escuta, que dá valor para o que o aluno está sentindo, dá valor, então explica, traz